Você acha que conhece Michael Jackson? Vamos do ensaio na garagem de Gary ao tribunal de 2005. Relembre o acidente da Pepsi, as buscas em Neverland e os nomes que incendiaram manchetes: Jordan Chandler, Gavin Arvizo, Conrad Murray. Sem fanatismo, sem caça a bruxas. Quer saber o que aconteceu e como as peças se encaixam? Dá o play e vem descobrir o que ficou fora dos holofotes. Respira fundo. A história começa agora. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, oitavo de 10 filhos de Catherine e Joseph Jackson. A casa simples da família na Jackson Street abrigava muito talento e uma rotina rígida de ensaios conduzida por Joe. Ainda criança, Michael já cantava e dançava com precisão fora do comum, primeiro nos Jackson Brothers e, a partir de 1964, no grupo que ficaria conhecido como The Jackson 5. Em 1968, o time assinou com a Motown. Em 7 de outubro de 1969, saiu o single I Want You Back, que alcançou o topo da Billboard. Em 31 de janeiro de 1970, lançando o garoto prodígio ao estrelato nacional. A infância trouxe fama e pressão. Anos depois, Michael contaria em entrevista a Oprah Winfrey, em 10 de fevereiro de 1993, que sofreu punições físicas do pai, episódio que moldou sua sensibilidade e sua relação com o trabalho. Esse especial também alcançou audiência histórica. Enquanto crescia sob os holofotes, Michael lapidava a persona artística que o mundo veria nos anos 80. No fim da década de 70, já em carreira solo, ele lança Off the Wall em 10 de agosto de 1979 e, em 29 de novembro de 1982, Thriller, obra que redefiniu a música pop e o transformou em fenômeno global. A ascensão meteórica criou um contraste. O jovem tímido de Gary agora era o artista mais observado do planeta, cenário perfeito para elogios, curiosidades e futuras controvérsias. Você já conhecia esses primeiros passos e datas da trajetória dele, até onde sua imagem de infância e disciplina familiar muda sua visão sobre o artista. Comente o que te surpreendeu. Em 25 de março de 1983, Michael gravou no Pasadena Civic Auditorium o especial Motown 25. A exibição foi em 16 de maio de 1983 pela NBC. Na performance de Billie Jean, ele popularizou o moonwalk e consolidou a virada para o posto de maior astro solo da época. O programa alcançou dezenas de milhões de espectadores e virou marco na cultura pop. Em 27 de janeiro de 1984, durante a filmagem de um comercial da Pepsi no Shrine Auditorium, em Los Angeles, uma faísca de pirotecnia atingiu seu cabelo. Michael sofreu queimaduras de 2º grau no couro cabeludo e foi levado ao hospital. O episódio virou manchete global, alimentou boatos sobre futuras cirurgias e inaugurou um ciclo de curiosidade intensa sobre sua aparência e saúde. Em 1988, ele comprou o rancho em Santa Bárbara, que rebatizou de Neverland. A propriedade de cerca de 2.700 acres tinha parque de diversões, zoológico e trilhos de trem, e se tornou cenário de festas, visitas de fãs e ações beneficentes, mas também fonte de atenção policial anos depois, quando surgiram acusações ligadas ao local. Em 10 de fevereiro de 1993, Michael recebeu Oprah Winfrey em Neverland para sua primeira entrevista em 14 anos. Falou da infância rígida, negou boatos recorrentes e disse, pela primeira vez na TV, ter vitiligo. A audiência nos Estados Unidos foi estimada em mais de 60 milhões, com um alcance mundial acima de 90 milhões. Você lembrava do acidente da Pepsi e da entrevista com a Oprah? Qual dessas datas mais te surpreende? Conte nos comentários. Em julho e agosto de 1993, o nome de Michael entra no radar policial com a denúncia do adolescente Jordan Chandler, filho do dentista Evan Chandler. Em 18 de agosto, o Departamento de Polícia de Los Angeles abre investigação.
Em 21 de agosto, Neverland é alvo de mandado de busca. No dia 24, o caso explode na imprensa enquanto Michael inicia a perna asiática da Dangerous Tour em Bangkok. A pressão pública cresce. Em 13 de novembro de 1993, Michael anuncia o fim da turnê para tratar dependência de analgésicos. Em 20 de dezembro, promotores de Los Angeles e Santa Bárbara executam um mandado para exame corporal, registrando fotos de todo o corpo, a fim de checar a descrição feita pelo acusador. No auge da crise, a estratégia jurídica migra para o cível. Em 25 de janeiro de 1994, ocorre um acordo extrajudicial com a família Chandler, estimado em cerca de 23 milhões de dólares, pago pela seguradora sem confissão de culpa. O pacto não impedia eventual depoimento em esfera criminal. Mesmo após o acerto, promotores mantêm a apuração por meses. Em 22 de setembro de 1994, o Ministério Público encerra a investigação criminal sem apresentar acusações, mas afirma que poderia reabrir o caso se novas evidências surgissem. O episódio redefine a imagem pública de Michael e prepara o terreno para embates futuros. Conta pra mim se você lembra da cobertura desse caso em 1993 e 1994. Na sua opinião, a decisão de encerrar sem denúncia foi justa. Deixe seu comentário. Depois do Acordo Civil de 1994, Michael tenta reposicionar a vida pessoal. Em maio de 1994, casa-se com Lisa Marie Presley, em La Vega, República Dominicana. Meses depois, o casal abre a cerimônia do MTV Video Music Awards em 8 de setembro de 1994, em Nova York, selando a aparição com um beijo que dominou os telejornais. O gesto elevou a curiosidade em torno do casamento recém-anunciado e da intimidade do astro. No ano seguinte, ele lança o projeto duplo History, Past, Present and Future, Book E. A data oficial de lançamento mundial foi 20 de junho de 1995, no auge de uma campanha midiática pesada que incluiu a entrevista conjunta com Lisa Marie no programa Primetime Live, de Diane Sawyer, exibida em 14 de junho de 1995. O discurso público de Michael passou a mesclar triunfo artístico e defesa da própria imagem. A fase também traz turbulência. Às vésperas do lançamento, They Don't Care About Us vira notícia por conter expressões ofensivas aos judeus. Em 16 de junho de 1995, líderes comunitários condenam os versos e Michael pede desculpas, prometendo alterar prensagens futuras do álbum e incluir uma nota explicativa. Trechos foram editados nas versões seguintes. O episódio marcou o período History e cristalizou a tensão entre mensagem social e recepção do público. Em 19 de fevereiro de 1996, outra cena vira manchete. Durante Earth Song, nos Brit Awards, o vocalista do Pulp, Jarvis Cocker, invade o palco e interrompe a apresentação, gerando discussão nacional no Reino Unido e investigação policial. Em novembro do mesmo ano, Michael casa-se em Sydney com a enfermeira Debbie Rowe, evento realizado no hotel Sheraton on the Park. A união seria central no próximo capítulo da vida familiar do cantor. Você assistiu ao beijo nos VMAs de 1994 ou lembra do protesto de Jarvis Cocker em 1996? Conte sua lembrança preferida desse período. Em fevereiro de 1996, Michael grava no Brasil 2 clipes de They Don't Care About Us com direção de Spike Lee. Um no Pelourinho, em Salvador, com o Olodum, e outro na comunidade Dona Marta, no Rio de Janeiro. A presença do astro provoca debate entre autoridades locais, mas as filmagens seguem e levam ao mundo a batida dos tambores baianos e a paisagem da favela carioca. Ainda em 1996, durante a History World Tour, sua vida pessoal ganha novo capítulo
Em 14 de novembro de 1996, em Sydney, ele se casa com Debbie Rowe, enfermeira que conheceu no consultório do dermatologista Arnold Klein. No ano seguinte, nasce o primeiro filho. Prince Michael Joseph Jackson Jr. vem ao mundo em 13 de fevereiro de 1997, em Los Angeles. Em 3 de abril de 1998, nasce Paris Michael Catherine Jackson. A família entra no foco de paparazzi no planeta inteiro, enquanto Michael segue viajando, lançando filmes musicais como Ghosts em 1997 e enfrentando inspeções constantes sobre aparência e saúde, mesmo após dizer publicamente que tem vitiligo. O fim da década traz mais um susto. Em 27 de junho de 1999, no concerto beneficente Michael Jackson and Friends, no Estádio Olímpico de Munique, uma ponte cenográfica cede durante Earth Song. Ele cai de vários metros, retorna ao palco e termina a apresentação antes de ir ao hospital. Em 8 de outubro de 1999, Michael e Debbie se divorciam. A guarda das crianças ficaria no centro de discussões futuras. Qual momento de 1996 a 1999? Mas chama sua atenção, conte suas lembranças nos comentários. Em 19 de novembro de 2002, em Berlim, Michael apareceu na sacada do Hotel Adlon com o filho caçula, Prince Michael II, nascido em fevereiro daquele ano. Ao erguer o bebê por alguns segundos, gerou choque mundial e depois pediu desculpas públicas. O episódio virou um símbolo da fase em que cada gesto do astro virava manchete. Meses depois, veio o documentário Living with Michael Jackson, de Martin Bashir, gravado entre maio de 2002 e janeiro de 2003. A exibição foi em 3 de fevereiro de 2003, no Reino Unido, pela ITV, e em 6 de fevereiro nos Estados Unidos, pela ABC. A conversa em Neverland, incluindo Gavin Arvizo na tela, levou autoridades a reabrirem investigações. A resposta policial foi imediata. Em 18 de novembro de 2003, o rancho Neverland foi alvo de mandado de busca por parte do xerife do condado de Santa Bárbara. No dia 19, a promotoria obteve ordem de prisão. Em 21 de novembro, Michael se apresentou às autoridades em Santa Bárbara e foi liberado após pagar fiança de 3 milhões de dólares. Em 18 de dezembro de 2003, a promotoria anunciou 7 acusações de ato libidinoso com menor e 2 de administração de substância para facilitar crime, todas relacionadas a Gavin Arvizo. Michael declarou inocência em janeiro de 2004, durante a audiência de acusação em Santa Maria. Em abril de 2004, um grande júri ampliou o caso com denúncia por conspiração. A trilha até o tribunal estava traçada. Você lembrava das datas do mandado de busca, da ordem de prisão e das primeiras acusações? O processo criminal People vs. Jackson entra em cena em 2005. A seleção do júri começa em 31 de janeiro de 2005, em Santa Maria, sob o juiz Rodney Melville. A acusação apresenta 10 pontos contra Michael: 4 atos libidinosos com menor, 4 por administrar substância entorpecente para facilitar crime, 1 tentativa de ato libidinoso e 1 por conspiração. Como infrações incluídas, havia fornecer álcool a menor. O caso tem como centro Gavin Arvizo e Michael se declara inocente. As oitivas atraem nomes conhecidos. Em 11 de maio de 2005, Macaulay Culkin depõe pela defesa e nega abusos. O comediante Chris Tucker também presta depoimento questionando a credibilidade da família Arvizo. A cobertura é massiva e o julgamento vira espetáculo midiático internacional. Depois de aproximadamente 4 meses de sessões e 7 dias de deliberação, o veredito chega em 13 de junho de 2005. Michael Jackson é absolvido de todos os 10 pontos e deixa o tribunal emocionado. Em seguida, evita Neverland e passa meses fora dos Estados Unidos buscando privacidade. Você acompanhou esse julgamento em 2005? Qual depoimento mais pesou na sua visão?
Após a absolvição, Michael deixa os Estados Unidos por longos períodos. Em 2006, Neverland entra em colapso administrativo. Em março, o rancho é interditado por questões trabalhistas, após atrasos de salário e multas. Nesse intervalo, ele circula entre Bahrein e Irlanda, compondo em estúdios privados e evitando aparições públicas. Em 11 de fevereiro de 2008, sai Thriller 25, edição comemorativa que recoloca seu nome no topo das paradas e reacende a vigilância da imprensa sobre finanças e rotina. Ainda em 2008, surge uma disputa judicial em Londres com o Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, que alega quebra de acordo criativo. O julgamento é marcado para 17 de novembro de 2008 na High Court. Em 24 de novembro, as partes chegam a um acerto confidencial e o caso é encerrado sem sentença. O retorno aos palcos ganha data. Em 5 de março de 2009, no O2 Arena, em Londres, Michael anuncia a série This Is It. A primeira leva teria 10 apresentações, rapidamente ampliadas para 50, previstas de julho de 2009 até 2010. Enquanto ensaiava em Los Angeles, sob direção musical de Michael Bearden e coreografias de Travis Payne, a saúde vira assunto recorrente entre equipe e médicos. Em 25 de junho de 2009, no início da tarde, ele sofre parada cardiorrespiratória em Holmby Hills. É levado ao UCLA Medical Center e declarado morto às 14h26 no horário local. Em 28 de agosto de 2009, o legista do condado de Los Angeles informa a causa como intoxicação aguda por propofol com benzodiazepínicos e classifica o caso como homicídio. O sepultamento ocorre em 3 de setembro de 2009, no Forest Lawn, em Glendale. Conte nos comentários onde você estava quando soube da morte dele. Chegou a comprar ingressos da turnê? Depois da morte, a disputa judicial muda de foco. Em 8 de fevereiro de 2010, o médico pessoal Conrad Murray é acusado de homicídio culposo pelo Ministério Público de Los Angeles. O julgamento começa em 27 de setembro de 2011 e termina em 7 de novembro de 2011 com veredicto de culpado. Em 29 de novembro de 2011, ele recebe pena de 4 anos e sai em liberdade em 28 de outubro de 2013, após cumprir cerca de metade. A família move ação por morte por negligência contra a AEG Live, promotora da série This Is It. O júri decide, em 2 de outubro de 2013, que a AEG não é responsável, entendimento confirmado no dia seguinte nos principais veículos. O caso fecha uma frente central de disputa sobre a contratação e supervisão de Murray durante os ensaios. Em 2019, a polêmica ganha novo capítulo com o documentário Living Neverland. A estreia ocorre no Festival de Sundance, em 25 de janeiro de 2019, com exibição em 2 partes pela HBO nos dias 3 e 4 de março. Na noite de 4 de março, vai ao ar Oprah Winfrey Presents After Neverland, com Wade Robson e James Safechuck. A reação pública é intensa e o espólio processa a HBO, ação que vai para arbitragem por decisão confirmada em 2020. Em 18 de agosto de 2023, a Corte de Apelação da Califórnia reabre as ações civis de Robson e Safechuck contra empresas ligadas a Michael, revertendo decisões anteriores que haviam extinguido os processos. Os juízos não fazem juízo de mérito sobre as acusações, apenas autorizam que avancem. Você assistiu Living Neverland ou After Neverland? Conte se mudou sua visão. Depois da morte, o espólio administra lançamentos e o arquivo. Em 28 de outubro de 2009, estreia nos cinemas Michael Jackson's This Is It, documentário sobre os ensaios da residência cancelada no O2. A Sony pagou pelos direitos e o filme tornou-se um recordista de bilheteria no gênero, consolidando a imagem do artista como perfeccionista de estúdio e de palco. A discografia póstuma traz controvérsias.
O álbum Michael saiu em 2010, mas 3 faixas ligadas aos produtores Cássio geraram disputa sobre a autenticidade vocal. Em 6 de julho de 2022, Sony Music e o Espólio retiram Breaking News, Monster e Keep Your Head Up das plataformas, após acordo que encerrou a ação movida pela fã Vera Serova. Em 2014, chega Escape, com curadoria de L.A. Reid e produção de Timbaland, reunindo faixas retrabalhadas gravadas entre os anos 80 e 2001. O single Love Never Felt So Good, com Justin Timberlake, devolve Michael ao top 10 do Zelewa e recoloca sua obra no centro do mercado global. No palco, o legado ganha fôlego com MJ The Musical, que abre na Broadway em 1 de fevereiro de 2022 e leva 4 Tony Awards, entre eles melhor ator para Miles Frost, além de coreografia, iluminação e som. Em 27 de março de 2024, a produção estreia no West End, no Prince Edward Theatre, onde segue em cartaz com forte procura. Nos tribunais, 2019 reaquece o debate com Leaving Neverland. Em 18 de agosto de 2023, a Corte de Apelação da Califórnia reabre ações civis de Wade Robson e James Safechuck contra entidades ligadas ao artista. As medidas processuais não definem culpa ou inocência, apenas permitem avanço das causas. Nos negócios, o catálogo volta ao noticiário em 9 de fevereiro de 2024, quando a Sony compra uma participação relevante nos direitos musicais de Michael, em um acordo que avalia os ativos em mais de 1,2 bilhão de dólares, um dos maiores da história para um artista solo. O interesse popular permanece aceso. Em 6 de novembro de 2025, Lionsgate divulga o primeiro trailer de Michael, cinebiografia dirigida por Antoine Fuqua e estrelada por Jafar Jackson. Após mudanças de cronograma, o estúdio fixa a estreia nos Ilhos Siuto para 24 de abril de 2026. Antes e depois das polêmicas, a dimensão filantrópica integra a biografia. Michael coescreveu com Lionel Richie We Are the World, lançado em 7 de março de 1985, e criou a Heal the World Foundation em 1992, entidade que financiou ações para crianças e ajudou em crises humanitárias. No balanço final, a trajetória mistura gênio musical, vida pessoal vigiada, processos rumorosos e um legado que segue disputado por fãs, críticos, herdeiros e a indústria. O debate não cessa. A obra continua tocando gerações e novos produtos culturais mantêm o nome em circulação planetária. E você, onde coloca o ponteiro do legado de Michael no meio de arte, processos e mercado? Conte seu ponto de vista nos comentários.